cientistas têm se esforçado para tentar explicar o inexplicável nesta perigosa parte do oceano. Por décadas, o Triângulo das Bermudas foi cercado por histórias que pareciam impossíveis. Navios desapareceram sem enviar sinais de socorro. Isto é do Serviço Hidrográfico dos EUA. Eles documentaram 1.600 navios fantasmas? Aeronaves sumiram do radar. Tripulações inteiras foram perdidas, deixando para trás perguntas que nenhuma investigação conseguiu responder completamente. A maioria das pessoas acreditava que as respostas, se é que existiam, estavam escondidas em algum lugar sob as ondas. Mas em 2001, uma equipe profissional de pesquisa equipada com tecnologia avançada de sonar e um drone submarino finalmente teve uma rara oportunidade de olhar muito abaixo da superfície. Eles não estavam procurando alienígenas, portais ou civilizações perdidas, eles estavam procurando naufrágios. O que encontraram, em vez disso, interrompeu a missão imediatamente. A quase 700 metros abaixo do oceano, seus instrumentos começaram a detectar formas que não deveriam estar ali. Linhas retas, blocos enormes, padrões que pareciam quase organizados. E quando o drone desceu à escuridão para investigar, as imagens levantaram questões que especialistas ainda debatem hoje. Era simplesmente uma formação geológica incomum? Um truque do sonar e da perspectiva? Ou a equipe havia encontrado algo muito mais estranho escondido no fundo de uma das regiões mais misteriosas da Terra? Esta é a história da pesquisa no Triângulo das Bermudas, que capturou algumas das imagens submarinas mais inquietantes já registradas. A região do Oceano Atlântico se estende entre a Flórida, as Bermudas e Porto Rico, cobrindo aproximadamente 500 mil milhas quadradas. Durante anos, ela foi cercada por histórias de navios desaparecidos, aviões que sumiam, falhas de radar, fantasmas, alienígenas, portais do tempo e forças misteriosas que ninguém consegue explicar. Mas esta história não é uma dessas lendas da internet. Esta foi uma missão de pesquisa registrada envolvendo uma equipe profissional, aprovação governamental, equipamentos avançados e dados reais. O objetivo deles não era procurar mistérios. Eles estavam procurando antigos naufrágios espanhóis que se acreditava terem afundado séculos atrás com ouro, prata e cargas valiosas. O ano era 2001. A missão foi liderada por Pauline Zalitsky e sua empresa, Advanced Digital Communications. Esta não era uma expedição amadora. A equipe tinha experiência em mapeamento subaquático, pesquisas em águas profundas e exploração profissional. O projeto também contava com o apoio de um contrato oficial do governo cubano. Eles tinham um navio de pesquisa, sistemas avançados de levantamento e tecnologia de sonar de varredura lateral para mapear o fundo do mar. O plano era simples: escanear a área selecionada, estudar os dados e procurar sinais de destroços antigos. Durante vários dias, tudo pareceu normal. As telas mostravam lama, rochas, fundo marinho irregular e padrões naturais subaquáticos. A equipe registrava dados, verificava monitores, escrevia relatórios e esperava pacientemente, porque em missões como essa, paciência é tudo. Então, um dia, algo apareceu na tela do sonar. A princípio parecia uma formação rochosa comum, mas após alguns segundos, o padrão pareceu estranho. As marcas não estavam espalhadas aleatoriamente. Havia linhas. O espaçamento parecia quase igual. As formas não pareciam naturais. O operador verificou novamente. A direção do navio foi ajustada. Outra varredura foi realizada. O mesmo padrão apareceu. Foi nesse momento que a atmosfera mudou. Uma missão em busca de tesouros havia se transformado repentinamente em algo voltado para o desconhecido no fundo do oceano. Mas antes de entender o que viram em seguida, é importante compreender como eles estavam vendo aquilo. Eles não estavam usando uma câmera submarina comum. Naquela profundidade, uma câmera sozinha é quase inútil. Eles estavam usando sonar de varredura lateral, um sistema que envia ondas sonoras pela água e lê os ecos refletidos pelo fundo do mar. Superfícies macias, como lama, absorvem mais som e aparecem mais escuras. Superfícies duras, como rochas, refletem mais som e aparecem mais brilhantes. Formações geológicas normais geralmente parecem irregulares. Algumas partes são altas, outras baixas, algumas arredondadas, outras quebradas. Operadores experientes de sonar frequentemente conseguem identificar rapidamente o que parece natural e o que parece incomum.
E o que apareceu naquele dia chamou a atenção de todos. Áreas brilhantes surgiram na tela. Então, a equipe percebeu as linhas. Elas pareciam quase paralelas. O espaçamento parecia estranhamente uniforme. Alguns cantos pareciam próximos de ângulos retos. O técnico de sonar inicialmente presumiu que fosse um erro do sistema. Ele ajustou o ângulo do navio e escaneou novamente. O mesmo resultado apareceu. Ele alterou as configurações de ganho. Ainda era a mesma coisa. Mudou a frequência para obter uma resposta diferente de profundidade. Nada mudou. Então a equipe percebeu algo mais importante. Sombras. No sonar, sombras não são aleatórias. Elas se formam quando as ondas sonoras atingem um objeto e não conseguem alcançar a área atrás dele. Isso significa que algo está se elevando acima da superfície ao redor. Terreno plano não cria essas sombras. Sedimentos enterrados não as criam. Camadas finas de rocha geralmente também não as criam. Mas atrás dessas formas, sombras nítidas estavam se formando. Isso significava que havia algo elevado lá embaixo. Algo com forma, bordas e altura. A equipe ajustou o navio novamente e realizou outra varredura. A mesma coisa apareceu. Então fizeram uma segunda passagem, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Cada uma de uma direção diferente, em velocidades diferentes e com configurações diferentes. As 5 varreduras mostraram o mesmo padrão, as mesmas formas retas, o mesmo espaçamento, as mesmas sombras. Nesse ponto, culpar a máquina se tornou difícil. Se o sistema estivesse com defeito, os dados deveriam ter mudado, mas o padrão continuava retornando. A equipe comparou aquilo com padrões conhecidos de naufrágios. Nenhuma correspondência. Verificaram estruturas de coral. Nada semelhante. Compararam com formações geológicas marinhas. Ainda sem resposta, né? O que quer que estivesse lá embaixo não parecia um naufrágio, coral ou fundo marinho comum. Então tomaram a próxima decisão. Eles enviariam um ROV. Todos sabiam que a missão já não era mais rotineira. A 700 metros abaixo da superfície, a pressão é superior a 70 atmosferas. Nenhum ser humano pode ir até lá diretamente. Se a máquina falhar, se o cabo se romper, se a câmera desligar ou se uma vedação ceder, o ROV poderá permanecer no fundo do oceano para sempre. Então a equipe se preparou cuidadosamente. O cabo foi verificado. O sistema de energia foi testado. Os controles foram revisados. As configurações de emergência foram executadas novamente. Os holofotes foram testados repetidamente, porque naquela profundidade a luz solar não chega. A luz natural pode não ter tocado aquele lugar por milhares, talvez milhões de anos. As luzes do ROV se tornariam seus olhos. As câmeras foram calibradas. A transmissão ao vivo foi verificada. O sistema de gravação foi revisado. Então veio o comando: baixem o ROV. O cabo começou a ser desenrolado lentamente. No início, a água ainda continha alguma luz. Pequenos peixes passavam diante da câmera. Tudo parecia calmo. Então, à medida que o ROV descia, a luz desaparecia. O mundo acima começou a sumir. Por volta de 300 metros, a sala de controle ficou em silêncio. Do lado de fora da câmera não havia nada além de escuridão e pequenas partículas flutuando diante dos holofotes. A máquina continuou descendo. Então, perto da borda da iluminação, algo começou a aparecer. A princípio parecia o fundo do oceano, mas em poucos segundos a equipe percebeu que não era um leito marinho comum. Quando o ROV se aproximou de 680 metros, depois 690 metros, as formas ficaram mais nítidas. Primeiro apareceu uma grande superfície plana, depois outra ao lado, depois uma terceira. A princípio pareciam rochas, mas não eram quebradas, arredondadas ou irregulares como formações submarinas comuns. O ROV se aproximou mais, e as bordas entraram em cena. Bordas retas, cantos afiados, cantos que pareciam quase cortados. Debaixo d'água, a natureza geralmente desgasta as coisas, mas ali, as formas pareciam estranhamente organizadas. A câmera avançou mais. Agora as estruturas pareciam retangulares e semelhantes a blocos. Algumas pareciam organizadas em linhas. Algumas tinham espaçamentos quase iguais entre si. Quanto mais o ROV avançava, mais forte se tornava a sensação de que aquilo não era um fundo marinho aleatório. Então outro detalhe chamou a atenção. As superfícies pareciam surpreendentemente lisas. Havia pouca lama pesada, nenhuma espessa camada de sedimentos e menos sinais de erosão oceânica normal do que o esperado. A escala também ficou evidente. Não eram pequenas pedras. Alguns blocos pareciam tão enormes que o próprio ROV parecia minúsculo ao lado deles. Dentro da sala de controle, o clima mudou completamente.
Minutos antes havia conversas. Agora só se ouvia o som dos equipamentos. O técnico de sonar permaneceu imóvel, com uma das mãos apoiada no painel de controle. Um membro da equipe se aproximou da tela. Outro apertou o console com tanta força que as pontas dos dedos ficaram pálidas. Ninguém disse que era uma cidade. Ninguém declarou que era uma civilização perdida. Mas todos os rostos carregavam a mesma pergunta. A natureza poderia criar algo assim? A equipe começou a analisar possibilidades. Primeiro, as correntes oceânicas. Ao longo de milhões de anos, as correntes podem desgastar rochas, quebrar superfícies e criar padrões estranhos. Mas correntes geralmente espalham objetos. Elas não os organizam em linhas retas, espaçamentos iguais e formas repetidas. Depois veio a atividade vulcânica. Lava resfriada pode criar formações que parecem artificiais à distância. Mas rochas vulcânicas geralmente apresentam mais fraturas e bordas irregulares. Alguns desses blocos pareciam limpos demais para que essa explicação se encaixasse completamente. Então consideraram as forças tectônicas. As placas da Terra podem rachar terrenos, deslocar enormes seções e criar formações que parecem organizadas. Essa era uma possibilidade mais forte. Mas mesmo a pressão tectônica normalmente não organiza formas em linhas repetidas com espaçamento igual. Acredita-se que o fundo do mar ao redor do oeste de Cuba contenha calcário, uma rocha mais macia que se desgasta com o tempo. Em condições de águas profundas, a erosão deveria ser visível, mas as imagens pareciam complicar essa explicação. Cada teoria respondia parte do mistério, mas deixava algo sem solução. Então, os especialistas entraram na conversa. Nenhum especialista importante afirmou claramente: sim, isso foi construído por uma civilização antiga. Mas ninguém também conseguiu encerrar o caso simplesmente dizendo: isso é completamente normal. Manuel Iturralde Vinente adotou uma abordagem cautelosa. Ele argumentou que ambientes submarinos podem criar formações que parecem feitas pelo homem, mesmo quando são naturais. Mas os dados disponíveis não eram suficientes para resolver totalmente a questão. Greg Little adotou uma perspectiva diferente. Ele argumentou que padrões incomuns não deveriam ser descartados apenas porque desafiam o entendimento atual. Se algo mostra repetidamente formas estranhas, espaçamentos incomuns ou sinais anormais, então a resposta deveria ser mais investigação, não rejeição imediata. Melhores varreduras, mais pesquisas, mais equipes, mais evidências, porque se um dia essa estrutura fosse comprovadamente artificial, isso não significaria apenas que algo antigo foi encontrado. Isso nos obrigaria a repensar quando a civilização realmente começou. Será que seres humanos poderiam ter construído algo muito antes da história registrada? Será que um capítulo do passado desapareceu sob o oceano? Ou ainda sabemos muito pouco sobre o mundo escondido sob o mar? Mas os céticos levantam uma questão importante. E se tudo isso for simplesmente obra da natureza? Uma explicação é o fraturamento geológico. Pressão, temperatura, água e movimento das rochas podem criar rachaduras em padrões que parecem artificiais. Em todo o mundo, formações naturais às vezes parecem tão retas e uniformes que as pessoas as confundem com construções humanas. Depois existe a formação natural de blocos. Grandes rochas podem se partir e se acomodar de maneiras que lembram paredes ou blocos de construção, especialmente quando observadas de um ângulo limitado. E então surge a ilusão do sonar. O sonar não tira fotografias diretas, ele constrói imagens usando ondas sonoras. Ângulo, distância, condições da água e processamento de dados podem criar formas que parecem mais organizadas do que realmente são. Algumas rochas posicionadas da maneira certa podem se transformar em estradas, paredes ou estruturas em uma tela de sonar. É por isso que exploradores como Robert Ballard enfatizam uma regra: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Imagens estranhas não são suficientes. Formas incomuns não são suficientes. O que estava faltando? Amostras. Nenhuma rocha ou material foi coletado e testado. Datação isotópica. Nenhum teste científico confirmou a idade. Perfuração. Nenhum estudo mais profundo revelou o que havia sob as formações. Sem essas etapas, a ciência não pode passar do mistério para a conclusão. E ainda assim, o problema do tempo continua sendo a parte mais perturbadora. Se essas formações fossem artificiais, quando poderiam ter sido construídas? Uma estrutura a 700 metros de profundidade levanta uma enorme questão. Essa terra já esteve acima do nível do mar? Alguns sugerem subsidência geológica, quando a Terra afunda lentamente ao longo de milhares ou milhões de anos.
Mas quando os cronogramas são calculados, a ideia se torna difícil. Se pessoas construíram algo ali e não deixaram registros escritos, como saberíamos? E se a Terra posteriormente afundou sob o oceano, seu nome talvez nunca tenha sobrevivido à história. Então talvez a história esteja incompleta. Talvez isso tenha sido apenas geologia. Ou talvez algo tenha existido ali um dia, e o oceano tenha apagado quase tudo, deixando apenas algumas formas silenciosas na escuridão. Então agora a pergunta é sua. Isso foi simplesmente a natureza criando padrões na pedra? Ou poderia ser um capítulo perdido da história humana? E se você gosta de mistérios, pesquisas e histórias ocultas como esta, não deixe de se inscrever agora mesmo para que cada novo vídeo chegue até você primeiro.